Hoje está com 2 meses e um dia. Quero agradecer a Deus nesse momento por tudo que aconteceu. Essa é uma das vigílias que a gente veio. Como pastor da igreja evangélica apostólica, eu tenho sempre chamado a igreja para encontro com Deus, como nós chamamos. E esse foi um dos tais. A gente veio ontem, sábado, dia 20, hoje é 21 de julho de 2024. Está registrado no documento da igreja esse momento em que a igreja esteve aqui reunida, desde ontem à noite, grandes orações, muito poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, hoje estudo da palavra, e agora eu quero agradecer a Deus por tudo que aconteceu, agradecer à igreja por ter comparecido, quero estudar um pouco com a igreja. É um estudo que eu sempre faço nesse retiro espiritual que nós fazemos. E o nome do estudo é A Igreja Pergunta e o Pastor Responde. O pastor responde. Às vezes, nós evangélicos, por mais que nós estejamos com tempo na Igreja do Senhor, nós temos dúvida em leitura que nós não compreendemos, em coisas que às vezes você vem de outro ministério, chega na igreja e quer saber de alguma coisa sobre diretrizes da igreja. Então esse é o estudo, a igreja pergunta e o pastor responde. Quero orar nesse momento para que Deus derrame o conhecimento. Sem a orientação de Deus, nem eu posso responder. Quem vai responder não é eu, mas o Espírito Santo de Deus. Então eu preciso demais do Espírito Santo de Deus. Por isso agora é o momento de oração com os presentes. Querido Deus, Pai Santo, grande arquiteto do universo, que conhece todas as coisas, que derrama a tua sabedoria no coração de cada um que busca a tua presença. Nessa tarde eu quero a compreensão da tua palavra, para eu poder responder algumas perguntas relacionadas à tua palavra. Me dá inteligência para isso, Senhor, que seja feita a tua vontade na terra e no céu. Amém. Pode perguntar, quem quiser perguntar alguma coisa em relação à palavra de Deus, você se limita a estudo que você estudou, mas não compreendeu bem. Você faz pergunta de alguma coisa que você já ouviu falar. Heitor, sai daí, menino! Você pergunta alguma coisa em relação Heitor! à nossa igreja. É bom o menino da igreja ser tirado daí, senão eles ficam assim, fazendo do lado. E aí, como você às vezes tem uma dúvida, você pode perguntar se uma coisa é pecado, às vezes você imagina, pastor, por que religião fulana diz que isso assim é pecado? A Bíblia diz que isso é pecado ou não é tão assim, tão radical? Porque Deus é santo. Deus quer o povo dele santo. Eu não estou dizendo aqui que tudo é liberado. Mas são perguntas. Eu estou deixando a igreja à disposição para ela perguntar o que quiser. Dentro do limite da sabedoria espiritual de Deus. E através da Bíblia nós vamos falar sobre isso. Vai ser maravilhoso. Nós vamos dedicar alguns minutos a esse estudo. Então eu preciso da primeira pessoa. Ele faça uma pergunta objetiva, ele tem desejo de saber. Pode perguntar. Vai. Tem que ter alguém disponível, porque senão fica um silêncio. Tem que ter pelo menos uma pessoa que pergunta muito. Porque a maioria vai ficar assim, sem saber o que faço, não sabe é boa pastora, que gosta de ajudar. Da outra vez ela ficou fazendo perguntas. E tem que ajudar a trabalhar nisso aí. E alguém que vai lembrando de alguma coisa, quiser perguntar, pergunta. Mas tem que ter uma pessoa só para isso, para ajudar. Nós não tem dificuldade. Vamos ter muita dificuldade.
Vem aqui, Beto. Bora trabalhar aqui que a igreja não está sabendo. Perguntar. Eu tava fora do assunto. Da outra vez eu estive ali. É assim, você tem uma dúvida sobre uma coisa, você pergunta ao pastor o que você queria saber sobre a Bíblia, uma coisa que você leu, não compreendeu, uma coisa que você acha que é, pode ser, pode não ser. Então, da outra vez, tu mesmo fez algumas perguntas. E vamos aquilo era uma gincana, mas teve uma vez que eu estudei ali. Faz uma pergunta aí, qualquer uma. É uma pergunta de manhã da escola dominical, que quando Jesus diz faz aquilo, que desce daí, porque desde o ventre da tua mãe, né, que ele conhecia ele. Aí essa pergunta, tipo assim, na escola dominical, eu fiquei sem essa dúvida. Como naquela época as mães escondiam os filhos, será que Jesus disse assim para ele, que ele já conhecia ele, né? Se era porque já conhecia mesmo, ou se era porque era uma simbologia que a mãe dele estava escondendo ele. Ele disse que já tinha visto ele debaixo da figueira. Era o canto que a mãe dele, tipo assim, uma simbologia, porque a mãe dele estava escondendo ele. É uma pergunta boa. É o seguinte, Deus conhece nós antes de nós nascer. Ele falou isso para Jeremias. Vamos ver o que ele diz para Jeremias, depois eu faço um pequeno comentário. Vamos ver o que ele diz para Jeremias. Daí é uma boa pergunta. Eu vou responder. Livro de Jeremias, capítulo 1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, aos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Bom, aqui a pergunta está respondida pela Bíblia. Cada um de nós, antes de nós nascer, menos ser gerado, Deus já sabia que nós ia existir. Qual era o nosso projeto? Lá no dia que Jesus pergunta a Pedro: você me ama? Se você me ama mais do que esses outros, você cuida do meu rebanho. Quando ele perguntou 3 vezes, a última vez o Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Por isso que quando o Natanael vem, ali não é Zaqueu, é Natanael. O Natanael é da idade de Jesus. Quando os soldados invadiram para matar as crianças, o Natanael, a mãe, sobe na figueira, que é bem cheia de galho, copuda, arma uma rede e põe um menino novo dentro da rede. Esconde o material que pertence a ele, podiam desconfiarem e pressionarem ela. Os soldados vêm na carreira, abrem a porta da casa dela, vai no quarto, mas não acham nem tralha pertencente a um menino e nem acham um menino homem naquela casa. Sem nós olhar para a Bíblia, nós sabemos que esse homem foi criado no maior sigilo da vida, para não descobrir que ele tem aquela idade naquele tempo. Quanto tempo ele não passou dentro do quarto, ele lutando para ele não chorar. Só que no dia que Jesus vê ele, diz: aqui é um camarada especial. Esse daqui, eu não tenho pecado. Ele diz: você não me conhece, pai de vocês? Eu desconheço. Eu te vi embaixo da figueira. Jesus era bem novinho na época. Mas como Deus viu ele embaixo da figueira. Então Deus sabe todas as coisas. Sabe tudo que, como eu falei ali na escola dominical, quando nós ainda nem imaginávamos chegar numa igreja, mas Deus sabia onde nós nascemos, qual lugar, outro na cidade.
como foi o parto, o certo que era nós. Não era um projeto que ele tinha para a nossa vida, você já foi com o projeto. Até o dia que Deus é assim, a resposta. Olha o que ele disse para Jeremias, antes de você ser gerado. Você não era nem gerado. Quem é a próxima pessoa? Hein, pastor? E por que foi que Ronald desobedeceu a Deus? Jonas desobedeceu a Deus como todos nós desobedecemos. É uma pergunta importantíssima essa daí. Servir a Deus não significa obedecer a palavra de Deus. Muito importante essa pergunta, importante demais, demasiadamente boa. Vou dizer por quê. Foi muito boa essa pergunta. Cada um de nós se convertemos a Deus, nos batizamos e vamos até a igreja. Agora não se aborreça comigo não. Será que nós obedecemos a Deus? Na maioria não, olha meu Deus. Obedecer a Deus é pegar uma palavra de manhã e essa palavra ser contrária ao seu coração e ao seu pensamento. E por temor à palavra de Deus, você tem que fazer aquilo, embora você não tenha gostado desse jeito. Fazendo, e como nós estamos levando a vida, eu espero que esse estudo mude a vida de algumas pessoas. Nós somos fiéis, às vezes, no dízimo, na ida do culto, só que nós não somos fiéis ao mandamento da palavra, como Deus determinar o momento para a nossa vida agora. Só que para nós não fizemos nada de errado, continuamos na igreja. O que aconteceu com Jonas é que Nínive era terra de bandidos, perigosíssimos. Foi lá em Nínive onde pegaram um gato vivo e botaram dentro de uma mulher. Partiram ela e meteram um gato vivo. Só de mal. Mataram os pais de Jonas lá. Jonas. Então, agora vai cair. Eu quero que sirva de exemplo para nós. Quando a ordem vem para ele ir pregar em Nínive, ele não foge do trabalho dele da igreja. Repare bem. Por exemplo, eu chego com um obreiro. Era bom que eles todos estivessem aqui. Eu digo, olha, você vai para o Guaiará cuidar de igreja lá. Ele não vai para o Guaiará, só que ele continua na igreja trabalhando. Entendeu? Agora ele conversa com a família dele, diz que não dá para ir, porque o Guaiará é pequeno, lá não tem nada. Ele não obedece a ordem que veio de Deus, ele vai dizer do pastor. O pastor quer me botar lá, mas eu não posso ir, minha mulher não quer ir. Só que ele não quer deixar de ser obreiro pregando na Cobal, entenderam agora? Aqui é que está o segredo. Quando o Jonas recebe a ordem para Nínive, ele diz, não, para Nínive não vou. Só que eu continuo sendo obreiro. Eu vou continuar fazendo a obra de Deus, vou fazer bem feita. Eu vou para Tarsis e lá eu prego. Então ele vai no porto, compra uma passagem e embarca para outra cidade, fazer a obra. Só que Deus não mandou para Tarsis, mandou para Nínive. A desobediência e o segredo do temporal. E tem muita gente na igreja pegando temporal. Você que sabia que na igreja tem 68% ou 70% de pessoas que estão pegando temporal na igreja, ou você não sabia? Aí você, e sabe o que, é que eles estão dizendo? Eu espero que ele tenha aqui, esse camarada. Meu Deus, por que está acontecendo isso? Se eu estou na igreja de Deus, se eu entreguei o meu dízimo, se eu estou lá em todos os cultos ajudando o pastor, é porque você desobedeceu numa área lá atrás. Ele diz, lembra-te onde caiu. Volta lá e te conserta. Entendeu agora? Pergunta boa essa sua. Tem mais alguém? Por que Abraão, quando ele recebeu a ordem de sair, né, da parentela dele, e para a terra que ele mostrava para ele, ele levou Ló? Ele não levou só Ló, como levou o pai dele. A ordem era para deixar parente, todos os parentes. Essa daí é forte, porque hoje tem muita gente assim. Sai da tua terra, da tua parentela mesmo. Ele leva o homem, que chamava Terá. Deus não abençoa enquanto ele está com Terá, o Terá morre antes de ele atravessar o Jordão. Ele atravessa o Jordão para o outro lado, encangado com aquele camarada. Bom, Deus disse isso para mim, mas você sabe, é meu parente, não posso dizer. Mas eu não estou fazendo nada demais, estou amando meus parentes. Tem muita gente na igreja desse jeito. Aí quando chegou a hora que eles foram plantar e criar, o problema veio.
Porque o problema está na desobediência. Você diz, eu estou fazendo tudo certo, cuidando do meu povo. Tem pessoa que ele tem um filho errado em casa, passa a mão na cabeça dele. Enquanto não tomar uma decisão drástica, pesada, o cara não se converte. Porque tem casa, mesa e luz. Vai se converter para quê? Só se converte se o cara chorando e disser, eu não lhe quero aqui porque você não é de Deus. Você procura outro lugar, no dia que você se converter, nós somos amigos. Chega uma hora que aquele cara reflete lá num canto e diz, meu Deus, nem meus parentes me querem. Eu tenho que mudar essa vida. E muda e procura Deus. E as pessoas não fazem isso porque é cristiano. Isso é forte. O problema começou a vir. E começou nas contendas. O que a família faz? Traz contenda. Tem muita família que não concentra direito na igreja, cai de problema familiar. Deus falou aí. Onde? Quem tem problema familiar, pode vir, tem amor. Aí agora ali ele tomou a decisão. Porque o que Deus disse ontem, hoje, de manhã, o meu povo se chama pelo meu nome, é na hora que você disser, eu vou acabar com isso, eu vou me converter. Dê o que der, eu vou me converter a Deus. Aí ele foi disse, rapaz, essa confusão dos teus pastores e os meus pastores, ela só está acontecendo porque eu sou desobediente a Deus. Deus não disse que não era para trazer parente. Agora vamos fazer o seguinte, eu gosto de tu é meu sobrinho, mas escolhe para onde tu vai. Eu estou tão decidido para não ficar nem perto de tu. Repara para o mundo agora, se tu quiser ir para a direita, tu vai, eu vou para a esquerda, eu quero ficar longe. Eu quero ir para onde Deus me mandou. Eu ainda não estou aonde Deus me mandou eu vá. E essa é a palavra dessa parte. Será que nós estamos onde Deus mandou? Nós estamos? Nós não estamos. Ainda não estamos. Aí o Ló olhou. Agora eu vou dizer uma coisa para você, preste atenção. Preste atenção o que você vai escolher agora na sua vida. Preste atenção. Porque o Ló não foi bobo, não. As periferias de Sodoma, lê na Bíblia, era igual o paraíso de Campos. Ele tinha gado. Olhou, disse, eu vou para cá, eu vou para Sodoma aqui. Olha o que ele escolheu, Sodoma, um lugar, mesmo ele sendo crente, cheio de gente mal, as filhas aprenderam a beber, por isso deram cachaça para ele. A mãe não saiu mais de lá. O Abraão procurou o deserto. Se nós pudéssemos hoje, nós pegássemos uma igreja dessa, fosse morar lá onde o Félio morava, na boca do rio mesmo, no alto, Liberdade, toda essa igreja, fizesse um caserio na beira do rio, sem internet, somente algum rádio de pilha, e olha lá, todo mundo matando um tatu na mata e comendo e adorando Deus direto. Ia chegar um certo dia, estavam só as casas lá que nós tínhamos voado no outro mundo. Enquanto nós estamos nessa Sodoma aqui dentro, cheio do que não presta, nós ainda estamos correndo risco. Foi ele escolheu lá. E aí, quando escolheu, nem a mulher dele saiu mais. A mulher gostou da vida de Sodoma. A ordem era para não olhar para trás e ela olhou. Respondi 3, vou responder 5 perguntas. Falta 2. Vai sentar. Falta 2. Eu tive um sonho, mas vai ser mais ou menos da vida. Eu estava há alguns anos e nunca me conseguia interpretação. Que eu estava num estado bem autônoma e era entregue para mim uma chave, só com a munheca, assim, uma munheca que aparecia uma mão, um pé também sem a perna e uma chave. Só que aí eu estava quando uma pessoa dizia assim, uma voz dizia assim, se levanta, aí você estava aquele braço da bebida e dizia assim, lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias. Que ela passava na Bíblia, que dá reparte com 7. Eu já contei já até do presbítero que eu estava na igreja, não sei se eu contei já para todos, só que eu nunca conseguia assim, aquela resposta para dizer assim, aquietar meu coração, para dizer assim, é isso aí então a resposta. Uma chave, um pé e uma mão e a voz falava, se levanta, estava sentado numa escada bem alta, aí mandava me levantar e falava para estar na Bíblia. Essa é uma coisa de Deus muito forte. Assim aquele homem sonhou, não sonhou como viu a mão escrevendo. Uma chave significa uma coisa que abre as coisas. Só que lançar o pão sobre as águas é uma das coisas mais especiais na vida de qualquer ser humano.
antes que eu fale sobre isso, na Bíblia está escrito em Provérbios, lança o teu pão sobre a água, depois eu quero que você viaje na minha vida, como que você me conhecesse bem e tivesse mais eu. Nesse mundo não tem mais as pessoas que eu ajudei. Ninguém sabe quantas coisas. Que eu não quis dizer, porque a mão direita não vê a esquerda. Agora deixa eu dizer como foi as ajudas. Ajuda de condição financeira. Que camada pegar um carro aqui e para 307 confiado em mim. Chega lá, pedir o dinheiro e eu pagar. Um carro daqui a 307, na época foi R$250, quase 2.500. Não recebi tudo direito, não. Recebi uma parte. Então. A ajuda foi o camarada possuir um roçado, brocado para derrubar, carregado de filho e não ter com o que derrubar. E eu mandar o operador ir com todo o combustível meu e motor meu, o operador derrubar e receber dinheiro. A ajuda foi pegar e ajudar uma pessoa a comprar uma casa para ele morar. A ajuda foi ver um camarada com fome, caçar mais ele, matar a caça, tirar só um pedacinho para mim, dar o resto tudinho para os filhos dele. A ajuda foi matar 2 porcos, uma pessoa carregada de filho perto de mim, eu mandar ele pegar um pelo mocotó para levar, para dar de comer os filhos. Dinheiro até muito. Eu consegui dar um dinheiro para uma pessoa, eu vou colocar Deus de testemunha, dizer assim, me arranja esse dinheiro que eu consigo um terreno para você. Eu digo, o dinheiro que eu tenho é para comprar uma casa, um terreno e tudo. Não, você me arranja o dinheiro e eu vou arranjar o terreno para você. Eu consigo na prefeitura. Tá bom. Coloquei em cima da cama espalhado, aquela pessoa pegou meu dinheiro, não conseguiu nada, finalmente nada. Eu nunca falei nada e nem da mão dessa pessoa recebi nada. Eu tinha uma casa, tinha uma mesa grande, tamanho dessa, mais larga. Em cima dessa mesa, Deus está no céu de testemunha, era rasgado de vez em quando 1 quilo de açúcar tirado de uma lojinha que eu tinha e botado dentro de um vaso e uma panela grande assim, que pegava uns 40 litros, cheio de coalhada, outra cheia de leite fervido. Para quem chegasse comer, desde a coalhada, o leite e a carne de boi, jogada aí um monte para fazer comida. Para quem chegasse jantar e comer e se fartar. Todos os dias. Camarada que nem aquele que chama de baleia no remanso, pode perguntar a ele. Chegou lá em casa, eu não sabia nem quem era, se era filho da Dulce. Aí pegou, estava com malária, um cara, o João, levou, disse, olha, esse homem aí está com malária, traz ele para cá. Botei dentro de um quarto, e ele me acordava cansado de trabalhar, mas levava um leite quente e as pílulas para ele, perguntava como é que ele estava. Sabia nem quem era ele, vim ver ele aqui no Cruzeiro. Cuidei de todas essas pessoas. Tudo bem. Eu não estou querendo dizer que eu sou bom. Eu cuidei. Os anos se passaram. E agora as pessoas mandaram de volta para mim pelo Pix do celular. Não foi os mesmos que eu ajudei, não. Foram outros. Lança teu pão sobre as águas. O pão é comida pra gente. A água representa o fogo. Dá comida, dá o que puder dar. Ajuda. Porque depois de muito tempo tu recebe. Às vezes aquele que tu fez o bem, ele te paga com o mal. Mas deixa pra lá, entrega pra Deus que outro que tu não deu é o que traz o negócio. Eu recebi agora muito que eu veio pelo celular, pelo... Outro veio andando com os pés dele. Eu conversei com um homem que eu não sei nem quem é. Ele disse, o senhor está melhor, eu lhe vi na foto. Né? O senhor, o homem da foto, vai dar certo. Depois ele ligou e disse, o senhor é aquele homem que eu conversei com o senhor. Eu disse, eu estou mandando uma ajuda para o senhor. Está lá no celular, R$600. Estava da polícia. E assim foi. Essa é a palavra que você viu. Lança o teu pão sobre as águas. A chave simboliza um chaveiro que todo crente tem que ter. Todo crente tem que ter um chaveiro. Desse aí. Uma vez eu preguei na escola dominical, o irmão Jardel compreendeu. Pastor, agora eu estou ciente que tem que ter um chaveiro. Cada um de vocês tem que ter um chaveiro desse espiritual.
Cada um. Isso daqui é material. Isso daqui tu coloca no carro para funcionar. Esses outros abrem portas de casa. Vou já lhe mostrar o chaveiro, que é o que ela sonhou. O que significa? Agora a chave que ela viu na mão do homem, está na minha mão. Passou ano até que ela visse na mão do homem. A Bíblia diz assim, no hino, o crente que não ora, não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre as janelas celestiais. A oração abre uma janela. E o dízimo abre outra janela. Isso daqui é da oração, isso daqui é do dízimo. Trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e repara se eu não abro uma porta do céu. Derrama uma bênção na tua vida. Uma da oração, uma do dízimo. Tudo tem que ter um chaveiro espiritual na mão do homem. São pequenas coisas que Deus amostra para nós. A última pergunta. Pastor, o livro de Gênesis fala sobre a desobediência de Adão e Eva, ou de Adão e Eva, e fala sobre o fruto, que hoje em dia as pessoas botam muito na simbologia maçã. E eu gostaria de saber se esse fruto ele tem a ver com, mais lá na frente está escrito sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. E como o fruto da carne, ele foi uma desobediência a Deus, se isso pode simbolizar esses frutos. O fruto de Adão e Eva no livro, esse fruto pode simbolizar mais na frente. Que tem os frutos do Espírito e o fruto da carne. Tudo bem. Os frutos da carne e o fruto do Espírito não estão relacionados com esse lado. É assim, a carne inclina para a morte. Todo fruto da carne é morte. O fruto do Espírito é bondade, paz, longanimidade e mansidão. Mas a pergunta é muito importante, muito séria. De todas as perguntas que eu já respondi, essa foi uma pergunta muito. Quando Deus criou Adão e Eva, ele disse assim para eles: crescei-vos, multiplicai-vos e sejam fecundos. Crescei-vos, é para ter mais pessoas. Frutificai-vos deles, sair fruto. E sejam fecundos. A palavra fecundo é a mulher própria para gerar na hora que encontrar. Só que Deus esperava um tempo de conseguir explicar para eles como eles iam se multiplicar, como eles iam se fortificar, como eles iam ser fecundos. Deus, ele queria isso aí. Não tem nada a ver com fruta, não tem nada. Aquilo ali é uma simbologia. Uma coisa tão espiritual que pouca pessoa sabe disso na Terra. Quando Deus deixou ele lá, diz: crescei-vos, multiplicai-vos e sejam fecundos. Só falou isso. O diabo estava escutando, chegou lá e disse para eles: vocês não ouviram? Vocês não fazem isso aí assim, 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 não? Eu não sei. Eu disse que não. Aí a coisa melhor. Quando vocês fizerem isso, é igual a vão gerar outros textos.
Ali não tem nada de fulano. Não, mas a pessoa só pode fazer uma pergunta. A palavra é tanto de fulano comeu fulano. Só uma. Que comeu, Vou perguntar também, é. Não, tô perguntando. A pessoa só pode fazer uma pergunta. É. quando Deus veio, já estava envergado. Jamais faz. Já me ensinou antes da hora que Deus. Então, que no relacionamento entre homem e mulher, se adiantar isso aí antes do casamento, eles têm problema. Tem que ser legalmente ajeitado para poder acontecer, não é pecado nenhum. Só que na hora certa, está tudo legalizado. Não Quer dizer que tudo adianta. só tem que acontecer depois do casamento. Tá? É. Depois que ele vai poder abrir. É. Porque senão, a pensa aquilo ali é só isso. Uma coisa séria, que pouca pessoa sabe. O primeiro que não tem nenhuma não. Ele que deu ela. Aí daí foi. não disse na palavra. É, e a maçã é aquela dela. Ali que foi o problema. É. Não está dizendo aí na palavra que gerar e multiplicar. Ele já tinha dito, só que ele já ia deixar eles descobrir. Na vontade de Deus, o diabo veio na Então, frente. aquele fruto que Satanás ofereceu para a mulher comer não simboliza uma fruta. Não uma planta não. Não é Porque relação. as pessoas usam muito em questão de maçã, né? Que a mulher, o Satanás deu com uma maçã. Toda vida faz. Não tem outra explicação. A explicação foi tão certa que quando ela gerou o primeiro, ela foi gerada pelo diabo primeiro. Foi não, pastor? Caim foi gerado pelo diabo. O diabo ensinou ele. O diabo ensinou. E Abel não, quando gerou Abel já foi gerado por Deus. Eu sempre vou lá nessa palavra lá. Tinha tendência a fazer o mal e o outro fazer o bem. Meu Deus do céu. Tem aquelas pessoas, Deus abençoe vocês, que falam bem, tem aquelas pessoas que a religião atrapalha e vai